Cumprimento a todo o povo de Deus nesta noite com a paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia, Jesus. Quero convidar os amados irmãos para abrir a vossa Bíblia na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 16 e 17. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Aleluia! Desde o início do culto que aqui foi falado sobre a volta de Cristo, sobre salvação e a esperança da salvação. E, amados, hoje eu quero trazer, Deus está trazendo para os nossos corações uma palavra muito preciosa, muito gloriosa, sobre a vinda de Jesus Cristo. E é sempre maravilhoso falar sobre a volta de Jesus Cristo, pois essa é a nossa maior esperança. A maior esperança de um crente, de um servo de Deus, deve ser o encontro dele com Cristo, a vinda de Cristo, o arrebatamento. Um crente que ele não pensa no arrebatamento ou que ele tenha medo do arrebatamento, ele precisa se converter. Confesso que algumas vezes eu já tive medo do arrebatamento, porque eu sabia que eu não estava preparada. E eu tive muito medo do arrebatamento. Confesso que algumas vezes eu dizia: Senhor, não volta hoje, por favor. Faça um favor de não voltar hoje. Não sabendo eu que a hora dele vir, não tem ninguém que imbude isso. Se ele decidir, está decidido. Mas Deus teve misericórdia de mim. Hoje eu digo com toda certeza: Senhor, volta hoje. Como eu já disse hoje, quando eu vim na chuva para a igreja, eu disse: Senhor, se o Senhor puder voltar agora, eu estou preparada para ir contigo. Se o Senhor puder ir agora, eu vou na chuva, mas eu vou contigo. Porque essa é a nossa maior esperança. A maior esperança de um crente deve ser o encontro dele com o Senhor. E quando eu começo a imaginar o encontro da igreja com o Senhor nas nuvens, isso é maravilhoso. E não há palavra para descrever, e por mais que eu tente explicar para vocês e pregar para vocês da melhor forma possível, eu nunca vou conseguir explicar para vocês o quão glorioso será esse evento. Será o maior evento que vai acontecer na história da humanidade. Vai ser o encontro da igreja com Jesus Cristo. E certa vez os irmãos da cidade de Tessalônica, eles estavam muito agitados e muito preocupados com alguns entes queridos deles que já tinham morrido. Eles já tinham perdido alguns entes queridos e eles estavam preocupados com essas pessoas. E eles começaram a se perturbar com isso. E como Paulo estava falando muito sobre a volta de Cristo, e eles estavam muito animados com a volta de Cristo, naquela esperança a todo vapor para se encontrar com o Senhor. De repente eles começaram a pensar: e aquelas pessoas que morreram? E a minha família? E aqueles que partiram? Como é que vai ser? Será que eles não vão ter esse encontro com Jesus Cristo? E Paulo escreveu essa palavra para eles, para que eles não se preocupassem com essas pessoas. Pois aqueles que já morreram no dia do arrebatamento, eles serão despertados por Deus. Eles ouvirão o ressoar da trombeta de Deus, ressuscitarão e subirão conosco que estamos vivos. Ouviremos a trombeta de Deus tocar, e junto com eles nós subiremos e encontraremos com o Senhor Jesus Cristo, que estará nas nuvens. Aleluia! Jesus Cristo estará nas nuvens nos esperando. O Espírito Santo que Ele deixou aqui, o Consolador,
Ele irá reunir todos os santos e todos os servos da face da terra. Lembrando que Cristo, ele não vem buscar placa de igreja. Cristo não vem buscar religião essa, religião aquela. Cristo não vem buscar os fiéis do pastor tal e os fiéis do pastor fulano e ciclano. Cristo vem buscar os fiéis, os santos, aqueles que estão preparados para o arrebatamento. Aleluia! E a igreja que está preparada para o arrebatamento, a igreja que irá subir no arrebatamento, ela tem pelo menos 3 características que elas precisam ser bem evidentes na vida dessa igreja. Elas precisam ser as mais evidentes possíveis na vida dessa igreja. E a primeira característica de uma igreja é a santidade. Cristo, ele vem buscar a sua noiva, que somos nós. E a noiva de Cristo, ela precisa estar pura. A noiva de Cristo, ela precisa estar pura. Cristo não vem buscar uma igreja, uma noiva que esteja contaminada pelo pecado. Cristo não vem buscar uma noiva que está sendo infiel com ele. O noivo que descobre que a sua noiva é infiel com ele, ele jamais casará com essa noiva. O noivo que descobre que a sua noiva está traindo ele, está trocando ele por outras coisas, está colocando outras prioridades no lugar dele, ele jamais casará com essa noiva. Ele jamais aceitará uma aliança com essa noiva. E nós somos noiva de Cristo. A igreja, ela é a noiva de Cristo. E ela precisa estar pura. Ela precisa viver em santidade. Ela precisa andar em santidade. Ela precisa ter o amor ao próximo no seu coração. Ela precisa ter vontade, ter sede de Deus. Ela precisa viver com o coração integrado a Deus. Nós precisamos dar a nossa prioridade a Deus. Algumas vezes a gente vai ter que precisar abrir mão de algumas coisas para poder dar prioridade a Deus. E ser puro e andar em santidade é você colocar Deus em primeiro lugar da sua vida. Porque quando você coloca Deus em primeiro lugar da sua vida, o pecado sai. Quando você coloca Deus em primeiro lugar da sua vida, outras coisas que seriam prioridades para você já não vão ser mais. E Deus vai tomar de conta da tua vida. Deus vai direcionar a tua vida. Deus vai fazer como Ele quer e a vontade dEle. E a Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. A noiva do Senhor, ela precisa andar em santidade. Mas infelizmente existem muitas igrejas que já perderam isso. E existem muitos pastores que já não dão mais atenção para isso. E já não estão mais preocupados em ensinar seus fiéis a andar em santidade. E já não estão mais preocupados a ensinar os seus fiéis o caminho certo para o céu. Só querem saber de dízimo e de oferta. E se aquele crente está ofertando, está dizimando, para ele está tudo bem. Deixa o crente viver do jeito que ele quer, da forma que ele quer, porque já está tudo bem. A oferta, o dízimo já é o suficiente para alguns pastores. Infelizmente existem algumas igrejas nessa situação. E é aí que diferencia a igreja do arrebatamento. Porque Deus, ele não vem buscar todas as igrejas. Deus não vem buscar todas as religiões. Deus não vem buscar todos os cristãos. Deus não vem buscar todos os evangélicos ou todos os fiéis de alguma denominação, de alguma igreja. Deus vem buscar aqueles que vivem em santidade. Aquela igreja que vive em santidade. Aquela noiva que é pura. Aquela noiva que é santa. Aquela noiva que busca e que adora o Senhor em espírito e em verdade. Existe uma característica também que precisa ser bem evidente na vida de uma igreja. É uma igreja que deve viver a doutrina e que deve guardar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é o nosso manual. A palavra do Senhor, ela é a nossa fonte. A palavra do Senhor, ela é o nosso caminho. Ela é a nossa direção e ela é o nosso mapa para a cidade celestial. E
Bíblia Sagrada, ela deve ser a nossa maior referência. E nós precisamos seguir a Bíblia Sagrada. Nós precisamos ler, precisamos buscar e precisamos colocar em prática a Bíblia Sagrada. Uma igreja que não vive a palavra do Senhor e que não guarda a palavra do Senhor, ela jamais está preparada para o arrebatamento. Pois a preparação para o arrebatamento, toda a preparação para o arrebatamento, ela está escrita aqui. E você só vai se preparar para o arrebatamento a partir do momento em que você começar a ler a Bíblia e a guardar ela no seu coração. Para estar preparado para o arrebatamento, precisa compreender a palavra de Deus, precisa obedecer a palavra de Deus. E às vezes é muito fácil a gente pegar a Bíblia e ler um salmo. Às vezes é muito fácil pegar uma palavra que fala e que nos deixa motivado, mas muitas das vezes obedecer é tão difícil. É tão fácil a gente vir nos cultos de terça-feira e ouvir o pastor falar, mas é tão difícil chegar lá fora e colocar em prática aquilo que ele nos ensinou. E isso é o que mais importa. É você obedecer aquilo que está escrito aqui. O que te vai levar ao céu não é pastor. O que vai te levar ao céu não é religião nenhuma, não é a melhor igreja do mundo. O que vai te levar ao céu é a palavra de Deus. E nós precisamos estar conectados à palavra de Deus. Uma igreja que está preparada para o arrebatamento, ela precisa guardar a palavra de Deus no seu coração. Salmista Davi, uma vez inspirado pelo Espírito Santo, ele disse: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, não há espaço para o pecado, porque a palavra de Deus, ela tira o pecado das nossas vidas. A palavra de Deus, quanto mais você ler e quanto mais você busca, quanto mais você compreende, quanto mais você coloca ela em prática, mais você vai vendo: eu preciso melhorar. E você busca e você guarda a palavra de Deus e você vê que você precisa melhorar um pouco mais. E você começa a ler de novo e a buscar de novo e você vê que você precisa melhorar outra coisa. E a palavra de Deus, ela é luz. E a luz, ela te mostra aonde tem algo errado. A luz, ela te mostra se existe um sujo, se existe alguma coisa que precisa melhorar, se existe alguma coisa que precisa consertar. A luz, ela é para isso, é para iluminar. E a palavra de Deus, ela é luz para nossas vidas, é para iluminar as nossas vidas, é para nos dar luz, é para nos guiar. Ela é o nosso mapa para a cidade celestial. E uma igreja que não guarda a palavra de Deus e que não vive a palavra de Deus, ela não está preparada para o arrebatamento. Existe outra característica que precisa ser bem evidente na igreja também. É a igreja permanecer de pé apesar de todas as lutas. É manter a esperança, é guardar a esperança. É aquilo que eu falei no início de quando eu estava começando a falar, a pregar. Nós precisamos manter a nossa esperança viva. Precisamos ter a nossa esperança ligada à vinda de Cristo. A nossa esperança precisa ser a volta de Cristo. A nossa esperança não deve ser depositada em qualquer outra coisa que não seja a volta de Cristo. Nós precisamos focar na volta de Cristo. O nosso alvo precisa ser o céu. O nosso alvo precisa ser a volta de Cristo. Quando nós colocamos essa esperança no nosso coração, a primeira coisa que acontece é que a gente está sempre pensando na volta de Cristo. E quando a gente está sempre pensando na volta de Cristo, isto evita que a gente peque. Porque quando você vai pecar, você olha e lembra: e se Jesus voltasse hoje? O que seria da minha vida? E quando você está com essa chama de esperança acesa no seu coração, quando essa esperança ela está viva no seu coração, ela te evita de pecar. E se ela te evita de pecar, isso é muito bom, porque isso vai te deixar preparado para o arrebatamento. E a igreja precisa manter a esperança também, porque sempre vai surgir algumas lutas.
Sempre vai surgir alguns desafios. Toda igreja que é pura, toda noiva que é pura, toda igreja que guarda a palavra de Deus e toda igreja que vive a palavra de Deus, que mantém a doutrina, que busca a Deus, ela sempre vai passar por perseguição. Na Bíblia Sagrada você não vai encontrar um crente que foi fiel a Deus, que teve uma vida fiel a Deus e que teve uma vida super tranquila e que nunca sofreu uma luta nenhuma, que teve uma vida completamente de paz. Nunca você vai encontrar isso na Bíblia. Todos os crentes, todas as pessoas que se levantaram para fazer a obra de Deus e que viveram uma vida de santidade, que estavam preparados para se encontrar com o Senhor, elas sofreram perseguições, elas sofreram lutas. E um grande exemplo para nós de igreja é a igreja primitiva. Quando a igreja se iniciou, quando Jesus Cristo subiu ao céu, deixou a promessa que iria voltar. E então os irmãos, os nossos irmãos, começaram a pregar a palavra de Deus e a expandir o reino de Deus na terra. Logo a igreja começou a ser perseguida. Resultado disso, alguém foi morto à espada. Alguém foi queimado por amor ao Evangelho. Alguém teve que ser crucificado como Cristo de cabeça para baixo por amor ao Evangelho. Alguém teve que perder famílias, ou alguém teve que deixar famílias e morrer. Alguém teve que deixar sua esposa. Alguns filhos tiveram que perder os seus pais, porque os seus pais viviam para o Evangelho, expandiam o reino de Deus na terra, tinham uma vida de santidade e estavam preocupados com a vinda de Cristo. E porque eles estavam preocupados com a vinda de Cristo, eles queriam logo anunciar ao mundo inteiro que Jesus estava voltando. Toda igreja que pregar o arrebatamento, que pregar a palavra de Deus, que guardar a palavra de Deus, que ter uma vida de santidade, ela vai sofrer perseguição. E glória a Deus, porque a Def e a Amós sofre perseguição. Isto significa que está preparada para o arrebatamento e que vive e guarda a palavra de Deus. A perseguição, ela não é para nos destruir. A perseguição, ela não é para nos calar. A perseguição, ela não é para nos deixar deprimido, para nos prender dentro de quatro paredes, ou para fazer com que a gente negue a nossa fé, ou que a gente esqueça a volta de Cristo. A perseguição vem para nos manter de pé, se nós estivermos com a esperança viva dentro do nosso coração. A perseguição, ela jamais vai abalar a nossa fé. Por isso, a igreja do arrebatamento, ela precisa manter a sua esperança em Deus e a sua esperança viva dentro do seu coração. Nós precisamos ter esperança para tudo, mas a nossa maior esperança, ela precisa estar conectada a Cristo. A nossa maior esperança, ela deve ser Deus. O nosso maior foco deve ser Deus e deve ser a vinda de Cristo. A nossa maior esperança deve ser a nossa salvação. Deve ser o nosso encontro. Deve ser o nosso encontro com o Senhor Jesus Cristo. Essa deve ser a nossa maior esperança. Paulo, ele falou para os irmãos sobre isso no capítulo 5, versículo 8. Ele disse: nós, porém, que somos do dia, que sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. A esperança da salvação, ela deve ser o nosso capacete. Porque a esperança da salvação, ela, se nós colocarmos ela como capacete na nossa cabeça, esse capacete, ele vai nos defender de muitas coisas. E uma das principais coisas que ele vai nos defender é daquelas histórias e daquelas setas malignas que o diabo sempre coloca, daqueles pensamentos. Eu creio, talvez vocês não pensaram, mas eu, em algumas vezes, eu parei para pensar. Quando eu estudava a Bíblia, eu comecei a pensar: será que Jesus vai voltar mesmo? Teve uma vez que eu estava sentada
estudando a palavra de Deus e eu falei: será que Jesus ainda vai voltar? Já faz tanto tempo. Essa história só vai me passando de geração para geração, de geração para geração, e Jesus nunca volta. E eu comecei a estudar e eu descobri que nós precisamos ter um capacete. E esse capacete precisa ser a esperança da salvação. Essa esperança, ela deve estar impregnada em nossa mente. Ela deve estar recheada no nosso coração, para que ela nos defenda disso, porque isso são mentiras de Satanás. Satanás, ele sempre vai colocar essas mentiras em nossas mentes. Mas já faz muito tempo, seu avô pregou que Jesus ia voltar. Os discípulos, quando começaram a igreja, pregaram que Jesus ia voltar. Billy Graham, que já morreu, já passou para a eternidade, pregou que Jesus ia voltar. Olha, tantas pessoas do passado, do século 20, do século 19, pregaram que Jesus ia voltar, e Jesus voltou. Eles morreram, partiram, e Jesus nunca voltou. Satanás, ele é muito inteligente, e ele sempre vai colocar essas setas, ele sempre vai colocar essas mentiras na vida dos cristãos. E existem muitos que acreditam nessas mentiras. Existem muitos que perdem a esperança e que diz: isso não é verdade, Jesus Cristo não vai voltar. Já faz muito tempo que essa história vem rolando. Isso é história de carochinha. Esses crentes estão iludidos. São pessoas bestas, de mente presa. Jesus Cristo não vai voltar. Olha o tempo que passou. Essas mentiras são Satanás que coloca na mente de alguns cristãos, de algumas pessoas, para que elas não tenham a esperança e para que elas não se preparem para o arrebatamento. Por isso nós precisamos colocar o capacete da esperança da salvação na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso coração, para nos defender das mentiras de Satanás, que nos impede de nos encontrar com o Senhor Jesus Cristo, que pode nos impedir de subir no arrebatamento. E uma igreja que mantém a sua esperança viva em Cristo, ela nunca vai dar ouvido a essas mentiras de Satanás. E mesmo sofrendo perseguição, e mesmo alguém vindo para querer calar, e mesmo alguém vindo para querer derrubar, e mesmo alguém tentando destruir, essa igreja, ela vai permanecer de pé, ela vai continuar de pé, porque a sua esperança está na salvação de Jesus Cristo, porque a sua esperança está no arrebatamento, e nada pode nos tirar do amor de Deus e nos separar do amor de Deus, quando nós estamos com foco em Jesus Cristo. Então a igreja que está preparada para o arrebatamento, o cristão que está preparado para o arrebatamento, ele precisa estar conectado com Deus e precisa ter pelo menos essas 3 características evidenciadas em sua vida. Um crente que não tem uma vida de santidade, uma igreja que não tem uma vida de santidade, que já vendeu a sua fé, que já perdeu a sua fé. Existem muitas pessoas por aí que estão trocando a sua unção, que estão vendendo o seu ministério, que estão vendendo o seu chamado, que estão trocando o seu chamado por qualquer coisa banal. E essas pessoas que fazem isso, elas infelizmente não estão preparadas para o arrebatamento. Quantas igrejas por aí já não estão mais preocupadas com o arrebatamento, já não estão mais preocupadas com salvação, mas estão preocupados com chaves de carros, estão preocupados com chaves de apartamento, estão preocupados em trocar algum dinheiro por um período de oração. Estão vendendo o evangelho, estão trocando o evangelho por qualquer coisa. E existe esse tipo de igreja. E esse tipo de igreja, ela não está preparada para o arrebatamento, infelizmente. Mas nós precisamos estar preparados para o arrebatamento e atentos a isto, para que nós não caia nessa tentação.
que está preparada para o arrebatamento, ela precisa manter o evangelho, guardar a palavra. Ela precisa guardar a sua fé independente de qualquer coisa, pois são essas pessoas que subirão no arrebatamento. São essas pessoas que se encontrarão com o Senhor. E Deus, Ele está à procura dessas pessoas. E nós precisamos todos os dias melhorar. É como eu falei, quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, ela sempre vai nos fazer melhor. E nós precisamos cada dia estar mais preparados para o arrebatamento. Nós todos os dias precisamos estar preparados para o arrebatamento e não podemos esquecer disso. Precisamos guardar a nossa fé e manter a nossa fé em Deus. Pois essa é a nossa maior esperança. E como já foi falado hoje aqui também, que cada dia que a gente vence é um dia a menos para o nosso encontro com o Senhor Jesus Cristo. Se você viveu mais uma quinta-feira e mais uma quinta-feira se passou, e nós estamos aqui no culto de pregação, estamos na esperança que sexta-feira amanhã ainda vamos viver, mas talvez Jesus pode voltar hoje, talvez hoje seja o último culto. Talvez hoje seja o último culto de pregação, a última quinta-feira na igreja Deve. Talvez Jesus ainda volte ainda hoje e que não vai precisar fazer o culto dia de domingo. Porque o nosso culto será lá no céu de glória. Cada dia que se passa nós estamos mais próximos do arrebatamento. E a gente deve ficar mais feliz por isso, porque nós estamos mais perto de Deus. Porque nós estamos mais perto de ver aquele que se entregou por nós na cruz do Calvário para que nós tivéssemos esse direito. Cada dia nós estamos mais próximos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Cada dia nós estamos mais próximos daquele que nos criou, daquele que nos fez e que nos salvou, que nos restaurou, que nos curou, que nos libertou e que nos trouxe aqui. E é por Ele, é por causa dEle que nós estamos aqui. E você já parou para imaginar que um dia você vai olhar para a face daquele que morreu na cruz do Calvário por você? Que um dia você vai poder pegar nas mãos que foram furadas por amor a você? Que um dia você vai poder receber o abraço daquele que abriu seus braços na cruz do Calvário para que hoje você estivesse aqui? Você já parou para imaginar que um dia você vai chegar bem pertinho daquele que desceu do céu, despedindo-se da sua glória, formando-se em um pequeno bebê, tornando-se um homem sofredor, para que se tornasse humano que nem nós, para entender as nossas crises, as nossas dores, para entender os nossos conflitos, e que levou sobre ele todos os nossos pecados, que levou sobre ele todas as suas enfermidades, todos os seus pecados, para que hoje você tivesse o direito e tivesse acesso ao céu, que tivesse direito de chegar com o Pai, falar com Ele, adorar a Ele, clamar a Ele em oração e ter as suas orações respondidas. Um dia você vai se encontrar com essa pessoa, e essa pessoa, ela é a pessoa mais importante de nossa vida, é o nosso noivo, é Jesus Cristo. E às vezes eu fico emocionada só de imaginar que um dia eu vou me encontrar com Ele nas nuvens. O céu já é bonito, só azul e com aquelas nuvens brancas. Imagine aquela luz de Jesus Cristo que eu não sei nem como é. E Ele lá nas nuvens com alguns anjos tocando as trombetas de Deus, e nós nos encontramos com Ele. Isso não dá nem para imaginar, porque nós temos mente pequenas para isso. Mas de uma coisa nós temos certeza, é que um dia nós estaremos com Ele. Lá encontraremos aqueles que partiram
nós que nos deixaram aqui, mas que nós temos certeza que eles estarão lá, guardados por Deus. E essa precisa ser a nossa maior esperança. Nós precisamos guardar a nossa fé. E não importa o quão difícil seja, o nosso maior objetivo deve ser esse. E não importa o quão difícil seja e quanto fraco você está, apenas olhe para isto e apenas queira viver isto. Não importa se você pecou, se você não está preparado para o arrebatamento agora. O importante é que você está aqui para ouvir esta palavra e a partir de hoje se preparar para o arrebatamento. E a partir de hoje mudar a sua vida para melhor. Isso é o que mais importa, é que Jesus Cristo está dando mais uma chance para mim e para você, para se preparar para este grande evento. E eu quero te convidar nesta noite neste momento, se você não está preparado, se você olha para dentro de si e pensa como um dia eu pensei: Senhor, não volta hoje não, porque eu preciso melhorar. Eu quero te dizer que hoje é a tua chance, hoje é a tua oportunidade de você conversar com Deus e deixar Ele mudar a sua vida, pedir perdão a Deus por tudo aquilo que você acha que pode te impedir do arrebatamento. Conversa com Ele, porque eu tenho certeza que Ele vai te perdoar. E uma coisa boa que eu tenho para te falar hoje, para me concluir, é que Ele já deu tudo dele, deu a própria vida dele por ti. Isso significa que Ele está sempre pronto para te perdoar, mas que você precisa também fazer um esforço. Ele já fez o maior esforço. O que era impossível Ele fez. Agora tudo é possível. E o que é possível ficou para mim e ficou para você. Tirar alguma coisa que nos impede de entrar no reino de Deus, isto é possível sim, porque o que era impossível Ele já fez. E se isso é possível, então hoje é a oportunidade de você conversar com Ele, pedir perdão para Ele e dizer: Deus, a partir de hoje eu quero estar pronto, volta agora, porque agora eu estou pronto. Aleluia! E eu quero agradecer a oportunidade que foi me cabível nesta noite